Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida neste momento. Eu não sei exatamente como foi o seu dia. Talvez você tenha chegado aqui cansado, talvez com o coração apertado, talvez tentando esconder uma dor que ninguém consegue enxergar. Mas preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Isso não é coincidência. Deus trouxe você aqui hoje porque existe uma palavra que precisa alcançar a sua alma. E eu quero que você fique comigo até o fim, porque o Espírito Santo colocou isso muito forte no meu coração. O milagre pode estar mais perto do que você imagina. Talvez você esteja pensando, mas pastor, se o milagre estivesse perto, por que eu ainda estou sofrendo? Por que ainda dói? Por que as portas continuam fechadas? Por que Deus parece em silêncio? E eu entendo essa pergunta. Porque existem momentos da vida em que tudo parece parado. A oração parece não passar do teto. O coração fica cansado. A mente fica pesada. A esperança vai diminuindo devagarinho. Mas hoje Deus quer lembrar você de uma coisa poderosa. Nem tudo o que está acontecendo no invisível pode ser percebido pelos seus olhos humanos. Tem gente que pensa que Deus esqueceu dela. Tem gente que olha para a própria vida e só consegue enxergar atraso, fracasso, perdas, medo e frustrações. Mas o Senhor mandou eu dizer algo muito específico para você hoje. Enquanto você chorava, Deus estava trabalhando. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava preparando o caminho. Enquanto você dizia, acabou, Deus dizia, está começando. Meu irmão, minha irmã, existe milagre vindo em direção à sua vida. Talvez você tenha clicado nesse vídeo sem muita expectativa. Talvez você só estivesse procurando uma palavra para acalmar o coração. Mas Deus conhece os detalhes da sua guerra. Ele conhece as lágrimas que você derrama escondido. Ele conhece as noites em que você tenta dormir, mas a mente não para. Ele conhece o medo que você sente do futuro. Ele conhece aquela preocupação que você não conta para ninguém. E sabe o que é mais lindo? Mesmo conhecendo tudo isso, Ele continua segurando a sua mão. Hoje, essa mensagem vai reacender algo dentro de você. Hoje você vai entender que o silêncio de Deus nunca foi abandono. Hoje você vai perceber que o céu não está parado. Hoje você vai descobrir que o milagre pode estar mais perto do que você imagina. Quantas vezes você já se perguntou se ainda vale a pena continuar? Quantas vezes você sorriu por fora enquanto desmoronava por dentro? Quantas vezes você tentou ser forte para todo mundo, mas sentia que estava ficando sem forças? Talvez hoje você esteja vivendo exatamente assim. Você acorda cansado, carrega preocupações o tempo inteiro, sente ansiedade, o coração acelera, a mente cria cenários ruins. Você tenta manter a fé, mas existem dias em que o medo fala mais alto. E então vem aquela pergunta dolorosa. Deus, o Senhor ainda está comigo? Ah, meus irmãos, como dói quando Deus parece estar em silêncio. Porque quando estamos bem, é fácil acreditar. Quando tudo está dando certo, é fácil cantar, sorrir e agradecer. Mas quando a luta se prolonga, quando a resposta demora, quando as portas se fecham, quando a enfermidade aparece, quando a família entra em conflito, quando a conta chega e o dinheiro não vem, aí a alma começa a tremer. E talvez o mais difícil não seja nem a dor em si. Talvez o mais difícil seja sentir que ninguém entende o que está acontecendo dentro de você. Tem pessoas ouvindo essa mensagem agora que estão emocionalmente esgotadas. Pessoas que estão tentando continuar, mas já não sabem de onde tirar forças. Pessoas que perderam a alegria. Pessoas que têm vivido no automático. Pessoas que oram, mas choram ao mesmo tempo. Você já se sentiu assim? Você já ajoelhou para orar e não encontrou palavras? Já sentiu como se estivesse lutando sozinho? Já se perguntou por que algumas pessoas parecem receber respostas rápidas enquanto você continua esperando? Talvez hoje exista uma batalha acontecendo dentro da sua mente e ninguém percebe, porque você continua trabalhando, continua sorrindo, continua postando fotos, continua vivendo aparentemente normal. Mas por dentro existe um coração cansado pedindo socorro. E eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não ignora corações feridos. O mundo pode não perceber sua dor. As pessoas podem minimizar o que você sente. Alguns podem até dizer, isso é falta de fé. Mas Deus conhece a profundidade das guerras emocionais que você enfrenta.
Existe gente que está cansada espiritualmente porque orou por algo durante anos e ainda não viu acontecer. Existe gente que já perdeu tanto que tem medo de criar esperança de novo. Existe gente que está aqui hoje quase desistindo, mas o Espírito Santo colocou algo muito forte no meu coração para dizer a você: o maior perigo não é a luta. O maior perigo é acreditar que Deus desistiu de você. Porque quando a esperança morre, a alma enfraquece. E é exatamente aí que Deus entra. Hoje eu quero trazer uma passagem bíblica poderosa que fala diretamente sobre isso. Uma história que mostra que o milagre de Deus muitas vezes chega quando tudo parece impossível. Preste muita atenção. A Bíblia fala sobre Bartimeu, um homem cego, um homem rejeitado, um homem acostumado a viver à margem da sociedade. Todos os dias ele se assentava perto do caminho para pedir esmolas. Imagine aquela cena: o pó da estrada, o barulho das pessoas passando, o sentimento constante de humilhação, a sensação de depender da piedade dos outros para sobreviver. Bartimeu não tinha prestígio, não tinha posição, não tinha influência. Aos olhos humanos, ele era apenas mais um esquecido, mas havia algo dentro dele que ainda estava vivo: a esperança. E um dia, algo começou a acontecer naquela estrada. Um movimento diferente, um barulho diferente. Pessoas andando apressadas, vozes se misturando. Então Bartimeu pergunta: o que está acontecendo? E alguém responde: Jesus de Nazaré está passando. Ah, meus irmãos, tente visualizar essa cena. Aquele homem cego não podia enxergar Jesus, mas conseguiu reconhecer que aquele era o momento da sua oportunidade. E sabe o que Bartimeu fez? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas mandavam ele se calar, diziam para ele parar, tentavam sufocar a voz dele, mas Bartimeu gritava ainda mais alto. Porque quem está desesperado por um milagre não deixa a oportunidade passar. O coração daquele homem estava angustiado. Ele já tinha sofrido demais, já tinha sido ignorado demais, já tinha chorado demais. Mas naquele dia, ele decidiu que não perderia sua chance. E então, algo extraordinário acontece. Jesus para. Preste atenção nisso. No meio da multidão, no meio de tantas pessoas, Jesus parou por causa do grito de um homem ferido. Isso é poderoso, porque mostra que Deus ouve vozes sinceras. Deus vê corações quebrantados. Deus percebe lágrimas silenciosas. Jesus manda chamar Bartimeu. E quando aquele homem chega perto, Jesus faz uma pergunta surpreendente: o que você quer que eu faça? Imagine o impacto daquele momento. Bartimeu poderia ter pedido dinheiro, poderia ter pedido comida, poderia ter pedido qualquer coisa. Mas ele responde: Senhor, eu quero voltar a enxergar. E Jesus cura Bartimeu. O milagre que parecia distante estava mais perto do que ele imaginava. Meu irmão, minha irmã, talvez você seja como Bartimeu hoje. Talvez existam áreas da sua vida em que você não consegue enxergar saída. Talvez você esteja emocionalmente cego pelo medo, pela ansiedade, pela dor, pela culpa ou pelas decepções. Talvez você tenha ouvido tantas palavras negativas que começou a acreditar nelas. Talvez as pessoas tenham olhado para você como alguém sem futuro. Talvez você tenha se acostumado tanto com a luta que já não consegue imaginar uma vida diferente. Mas Jesus ainda passa pelos caminhos da vida. E quando Jesus passa, milagres acontecem. O problema é que muitas pessoas desistem exatamente antes da resposta chegar. Elas param de orar antes do milagre, param de acreditar antes da mudança, param de lutar antes da vitória. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele tenta cansar você emocionalmente. Ele tenta convencer você de que nada vai mudar. Ele tenta fazer você acreditar que Deus não está ouvindo. Mas o silêncio de Deus também ensina. Nem toda demora significa abandono. Às vezes, Deus está fortalecendo sua fé. Às vezes, Deus está preparando você para algo maior. Às vezes, o Senhor está alinhando circunstâncias que você ainda não consegue enxergar. Porque Deus trabalha no invisível. Enquanto José estava preso, Deus estava preparando o palácio. Enquanto Davi cuidava de ovelhas, Deus estava preparando um trono. Enquanto Lázaro estava no sepulcro, Jesus já estava a caminho.
Você entende isso? O céu não entrou em desespero por causa da sua luta. Deus ainda está no controle. E talvez o seu milagre esteja mais perto do que você imagina. Talvez aquilo que você pediu em oração já esteja sendo movimentado no mundo espiritual. Talvez Deus esteja abrindo portas que você ainda não consegue ver. Talvez pessoas estejam sendo preparadas para abençoar sua vida. Talvez a resposta esteja chegando mais rápido do que você pensa. Mas você precisa continuar acreditando. Você precisa continuar orando. Você precisa continuar caminhando mesmo sem entender tudo. Porque fé não é enxergar primeiro. Fé é continuar mesmo quando os olhos ainda não conseguem ver. E deixa eu falar algo muito importante para você agora. Nem todo milagre começa do lado de fora. Alguns começam dentro da alma. Tem gente esperando apenas mudança financeira, mas Deus quer curar primeiro o coração. Tem gente pedindo portas abertas, mas Deus quer restaurar primeiro a identidade. Tem gente pedindo vitória, mas Deus quer fortalecer a fé antes. Porque existem feridas emocionais que ninguém vê, traumas, rejeições, palavras que machucaram, abandonos, culpa, vergonha, medos silenciosos. E Deus não quer apenas mudar sua situação, Deus quer restaurar você por inteiro. Se essa mensagem está falando com você, eu quero pedir algo do fundo do coração. Se inscreva neste canal e compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez exista uma pessoa sofrendo em silêncio neste exato momento. E Deus pode usar você para levar esperança até ela. Às vezes, um compartilhamento alcança alguém que estava prestes a desistir. Às vezes, uma palavra chega exatamente na hora certa. E eu acredito que Deus está usando essa mensagem para tocar vidas profundamente. Agora preste muita atenção, porque eu sinto que existe uma virada espiritual acontecendo aqui. O Espírito Santo colocou isso forte no meu coração. A sua história não termina na dor. Você pode estar cansado, mas Deus ainda sustenta você. Você pode estar chorando, mas Deus ainda recolhe suas lágrimas. Você pode estar ferido, mas Deus ainda cura corações quebrantados. Existe esperança para a sua vida. Existe renovo para a sua alma. Existe saída para essa situação. O inimigo queria que você acreditasse que acabou. Mas Deus manda dizer, eu ainda estou escrevendo sua história. Talvez hoje você não consiga enxergar o amanhã com clareza, mas Deus já está no seu amanhã. E sabe o que é lindo nisso tudo? Mesmo quando sua fé enfraquece, a fidelidade de Deus permanece. Tem pessoas ouvindo isso agora que vão viver testemunhos poderosos, não porque são perfeitas, não porque nunca erraram, mas porque Deus é misericordioso. O Senhor restaura famílias. O Senhor abre portas impossíveis. O Senhor cura emoções destruídas. O Senhor fortalece quem estava desanimado. O Senhor levanta quem caiu. E talvez você tenha chegado aqui sem forças, mas vai sair daqui renovado espiritualmente. Porque quando Deus fala conosco, algo muda dentro da gente. A paz começa a voltar. A esperança começa a renascer. O coração começa a respirar novamente. E eu quero dizer algo profético sobre sua vida. Aquilo que parecia perdido não está fora do alcance de Deus. Seu casamento não está fora do alcance de Deus. Seu filho não está fora do alcance de Deus. Sua saúde emocional não está fora do alcance de Deus. Seu futuro não está fora do alcance de Deus. Seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. Agora eu quero orar com você. E eu peço que, se puder, feche os seus olhos por alguns instantes e abra o seu coração diante do Senhor. Pai amado, neste momento, meu Deus, eu uno a minha fé com cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada lágrima escondida. O Senhor conhece as dores que ninguém vê. Existem pessoas aqui cansadas emocionalmente, pessoas feridas, pessoas ansiosas, pessoas que perderam a esperança, pessoas que estão lutando contra pensamentos negativos todos os dias. Pai, toca agora nesses corações. Leva paz onde existe angústia. Leva descanso onde existe cansaço. Leva esperança onde existe desespero. Meu Deus, tem alguém ouvindo essa oração chorando em silêncio. Tem alguém sorrindo por fora, mas quebrado por dentro. Tem alguém que já não sabe mais o que fazer. Mas o Senhor sabe, o Senhor vê.
O Senhor se importa. Então visita agora essa pessoa, Pai. Entra dentro dessa casa. Entra dentro desse quarto. Entra dentro desse coração ferido. Que toda opressão emocional seja quebrada em nome de Jesus. Que toda ansiedade excessiva diminua agora. Que todo medo do futuro seja arrancado. Que toda palavra negativa lançada contra essa vida perca a força. Pai, fortalece quem está fraco. Levanta quem caiu. Abraça quem está se sentindo sozinho. Mostra para essa pessoa que ela não foi abandonada. Meu Deus, eu oro por famílias. Famílias feridas. Casamentos destruídos. Relacionamentos abalados. Pais preocupados com seus filhos. Filhos afastados. Traz restauração, Senhor. Onde existe divisão, traz união. Onde existe frieza, traz amor. Onde existe mágoa, traz cura. Pai, visita também aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. Pessoas aflitas, preocupadas sem saber como pagar contas, como sustentar a casa, como continuar. Abre portas, traz provisão, faz o impossível acontecer, porque o Senhor continua sendo Deus de milagres. Pai, eu oro também pelos que estão doentes emocionalmente. Pessoas sobrecarregadas, cansadas mentalmente, vivendo noites sem dormir, carregando pensamentos pesados. Que a paz do Espírito Santo invada agora essa mente. Que todo o peso saia, que toda confusão seja quebrada, que toda tristeza profunda seja aliviada pelo teu amor. Senhor, reacende a fé dessa pessoa. Ela achou que o milagre estava distante. Ela achou que não havia mais saída. Ela achou que o Senhor estava em silêncio. Mas hoje, ela entende que o milagre pode estar mais perto do que imagina. Então, fortalece essa vida para continuar. Dá coragem para não desistir. Dá ânimo para prosseguir. Dá esperança para recomeçar. Pai amado, que essa pessoa sinta agora tua presença. Uma presença que acalma. Uma presença que consola. Uma presença que fortalece. Uma presença que traz vida novamente. E que, quando essa oração terminar, algo novo permaneça dentro desse coração. Que a paz permaneça, que a fé permaneça, que a esperança permaneça. Porque o Senhor ainda está trabalhando. Mesmo no silêncio, o Senhor trabalha. Mesmo na demora, o Senhor trabalha. Mesmo quando ninguém vê, o Senhor trabalha. E nós entregamos tudo em tuas mãos, confiando que o melhor do Senhor ainda vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, guarda essa palavra no seu coração. Não desista agora. Não pare no meio da caminhada. Deus ainda está escrevendo capítulos lindos da sua história. E nunca se esqueça, o milagre pode estar mais perto do que você imagina.